Eu sou Flamengo, evidentemente, né? Espero que sim. Filho de pais rubro-negros, família rubro-negra e tal. O tio do meu pai foi presidente do Flamengo. Ó. Foi ele que fez o Parque Aquático do Flamengo. Tem uma rua lá, a Rua do Flamengo, lá, Rua Fadel, é o tio do meu pai. Da hora. Só que eu nunca imaginei ser vice-presidente de comunicação do Flamengo por 3 anos como eu fui. Logo depois daquela gestão Patrícia Amorim lá, que teve Ronaldinho Gaúcho, etc., o Flamengo tava numa draga absoluta, uma merda danada. Essa tia é tricolor, porra. Quem? É a Patrícia Amorim, porra. Ah, a Patrícia Amorim é tricolor? Não, parece que ela é casada com o tricolor. Ela é casada com o tricolor, parece. É. Então, daí ela é tricolor. Entendi. Aí... Futebol, religião. Futebol, religião, máximo. Futebol, religião. E aí, logo depois entrou aquela galera da chapa azul, né, do Flamengo, que foi o Eduardo Bandeira de Mello. E eu fui um entusiasta daquela gestão, mas de longe. Eu não frequentava o clube, eu nunca tive nenhuma entrada política no Flamengo, zero. Eu era Twitter, rede social, aparecia... Tu não era nem sócio? Nem sócio. Eu era um entusiasta do Flamengo. E aí, quando eu apoiei publicamente a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, eu falei assim, olha, eu quero voltar, porque eu tinha deixado de ser sócio, eu falei, quero voltar a ser sócio, porque foi dar uma força pro clube. Imaginei que aquela nova gestão ia alavancar o Flamengo, e começou com aquela coisa da austeridade fiscal, do tipo, não vamos gastar mais do que ganha. Era o Flamengo com uma merda de time, mas suando ali 1 litro para ganhar. E aí, um dia, o pessoal do Eduardo Bandeira de Mello, lá os outros vice-presidentes, me procuraram. E me chamaram, falaram assim, pô, você quer ser vice-presidente do Flamengo? Aí eu falei assim, mas de quê? Eu achava que iam me chamar para ser de marketing. Aí falaram de comunicação, porque de marketing já tinha um cara lá, que era o José Sabino na época. E eu falei assim, não sei. Ah, não, vai, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. E aí eu pensei muito no meu filho caçula. Que eu tenho um filho caçula que hoje está com 12 anos, mas então, louco por futebol. Já manja tudo, já. E na época... Não, mas na época ele tinha... 2015, ele tá com 6 anos. Eu falei assim, puta, esse moleque vai se amarrar pra caralho que o pai dele vai ter alguma entrada no Flamengo. Eu falei assim, porra... Aí pelo moleque eu topei. Aí eu virei vice-presidente de comunicação do Flamengo, conheci as pessoas lá. Foi muito bom porque eu vi que a galera lá era séria de verdade. Porque assim, se eu sentisse em algum momento que qualquer pessoa que estivesse lá fosse assim meio... esse cara aqui, não sei e tal, eu pulava fora. Mas eu senti que o pessoal lá queria trabalhar sério, fazer uma coisa decente. E aí eu fiz um trabalho, modéstia à parte, muito bom. Porque quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo não tinha nem rede social. Melhor, tinha, mas não usava. Pode crer. O antigo cara da pasta era um cara que não cagava pra internet. Pra ele, internet e nada era a mesma coisa. Ele... Tinha Flá TV já, não tinha? Era TV Flá. Era TV Flá, fazia uns vídeos merda, com uma produtora merda, do maluco que era apadrinhado de sei lá quem, das gestões anteriores. Cara, uma cagada. Você não tem ideia do que é um clube de futebol. Vocês não têm ideia da bagaceira que é. Tipo, e quando a gente estava lá, o objetivo daquela galera era organizar a bagaça. Era tipo, precisa de... assim, tem histórias que eu sei da época do Flamengo que as pessoas falam assim, não é possível, isso não é verdade. O cara lá de finanças, o vice-presidente de finanças do Flamengo, me contou que quando ele chegou no Flamengo, tinha orçamentos do Flamengo, notas, escritas em papel de padaria, literalmente. Assim, o cara chegava, puxava uma gaveta, tinha um papel de padaria dizendo, ó, fulano pagou, sei lá, tanto. Você fala assim, isso não é possível. E se o Flamengo estava assim em 2012, 13, não se iludam. Há clubes hoje no Brasil que estão assim... Que era o Flamengo, né? Agora, hoje, se duvidar da Série A. Então, a comunicação do Flamengo ela se preocupava em falar com o cara da rádio Tupi,
mas não tinha perfil no Twitter, não tinha perfil no Facebook, não tinha perfil no Instagram. O canal de TV do YouTube era uma draga, uma merda. E aí a primeira coisa que eu fiz foi reorganizar a equipe de comunicação, né, deixando as pessoas que queriam trabalhar nas áreas mais convenientes para elas, porque nem isso tinha. O cara que, tipo, amava basquete estava cobrindo futebol. O cara que era louco pelo remo estava fazendo Desorganização total, né? Então, só organizar aquilo e investir nas redes sociais. E deu super certo. A primeira coisa que eu fiz foi pensar assim, bem, quais são as redes sociais que bombam no Brasil hoje, de clube? E era do Corinthians. As redes sociais do Corinthians eram muito boas e realmente eram bem feitas. E qual era a TV de clube que bomba? Eu vi que era do Palmeiras e do Santos. Ou seja, Palmeiras e Santos na TV e nas redes sociais do Corinthians. A primeira coisa que eu fiz foi trazer os caras. Liguei pro cara do Corinthians e falei assim, você quer vir pro Flamengo? Era o Ricardo Taves. E ele falou, vambora. Ele tava meio puto, porque emputece, você se trabalhar em clube de futebol, emputece. Ele tava puto porque se sentiu desprestigiado no Corinthians, veio pro Flamengo. E contratei o cara que fazia a TV. a TV Santos e a TV Palmeiras. Foda. E aí trouxe os dois para o Flamengo. E bombou muito. E imagina, o Flamengo é uma potência. As pessoas não têm ideia do poder que a torcida do Flamengo tem. Se a história do futebol é uma religião, procede, a do Flamengo é tipo a muçulmana, a evangélica e a católica ao mesmo tempo, porque é inacreditável a força. O Flamengo, na nossa época lá, durante as redes sociais, a gente tinha um ranking de crescimento, né? Tem vários Dados institutos e maneiras de você aferir isso. Na nossa época, o Flamengo ficou em terceiro no planeta em ranking de crescimento. De mídias sociais? De mídias sociais entre todos os clubes do mundo. A gente só perdia pro Real Madrid e pro Manchester City, que tinha acabado de trazer o Guardiola. A gente ganhava de todos os outros. Ganhava do Barcelona, do Bayern de Munique, todos. Nas Américas, o Flamengo era o único clube de futebol das Américas. A gente ficava em segundo lugar, terceiro, entre todos da NBA, NFL e etc. das Américas. Assim, o Flamengo é inacreditável. Há pouco tempo, tinha saído uma pesquisa falando que o Flamengo era a maior torcida do Brasil em 24 dos 27 estados. Não sei se isso ainda procede até hoje, mas assim, só no Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná, eu acho que o Flamengo não tinha maior torcida. Agora saiu uma recente falando que em Minas também não tem, perde para o Cruzeiro, mas eu não sei, talvez em Minas essa pesquisa que eu tinha acesso tinha, mas enfim, não vem ao caso, não estou aqui para falar. Mas o Flamengo é uma loucura, uma torcida muito grande e não tinha redes sociais. E aí eu fiquei 3 anos no Flamengo, consegui fazer umas coisas que eu queria muito fazer lá, que eram agradar meu filho em primeiro lugar, em segundo lugar, fazer nascerem as redes sociais do clube, que estão aí. Você devia olhar assim, não, meu Deus, vocês estão errando todo. Exatamente, mas conseguimos. E a terceira foi atualizar o escudo, né? Que eu vi o escudo do Flamengo todo defasado, uma merda, e eu consegui modernizar os escudos do Flamengo. Pô, isso é um puta job, né? Deu, mas pô, você não tem ideia da dor de cabeça que era. Fui xingado. Imagina. Nossa. Porque a torcida desse tamanho, né? Não, mas vai agradar metade. Mas isso não é a torcida. Não é? Não, isso é política. Entendi. Porque você tá lá e você fala assim, porra, eu quero... Assim, na política, isso não é só na política do Flamengo, isso tem no Atlético Mineiro, no São Paulo, no Corinthians, no Fluminense, no Vasco, no Botafogo, e em Brasília. Em política, tem gente que torce pra dar errado. O cara quer que dê errado. Por quê? Porque ele quer tua vaga. Ele quer que você caia. Ele quer alguém no teu lugar. Então, por exemplo, esse Taves, que foi o cara que eu trouxe do Corinthians para fazer as redes sociais do Flamengo, ele saiu do Flamengo, ele foi expulso, entre aspas. Não foi expulso porque ele que pediu para sair. Mas ele foi expulso, entre aspas, porque alguns sócios se juntaram para fazer um abaixo-assinado pedindo para tirar ele de lá, porque ele era corintiano. Aí você fala, o seu débil mental, você sabe para que time torce o Everton Ribeiro? Qual é o time de criança do Gabigol?
Você acha que o Bruno Henrique nasceu Flamengo? Esse cara não quer saber qual é o time do cara, ele quer ele lá. Eu trouxe o melhor cara de redes sociais de futebol e ele saiu do clube porque os caras diziam que ele era corintiano. Então tem gente que torce para dar errado. Então quando eu falei que eu ia modernizar o escudo do clube, teve gente pedindo minha cabeça. Imagina. E aí é aquela história. Tá tão bom. Pô, meu irmão, eu fiz o Porta dos Fundos, eu fiz o Kibi Louco, eu fiz o Desimpedidos, eu fiz My News. Eu preciso eu preciso discutir com um idiota que não sabe nem o que está falando, que nunca estudou isso na vida para saber se eu estou fazendo o trabalho certo ou errado? Eu não quero. Sem tempo, irmão. Tem mais o que fazer. Aí tu